A abertura de hoje vai ser bem rápida. Primeiro porque eu tava gravando aqui, tava com o microfone e ficou ruim. Mas o recado é só um. O mercado ele é um excelente professor, só que ele cobra caro. Então presta atenção. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas que você está vendo esse Diário de Trade aqui, mas eu sei que eu disponibilizo esse conteúdo há mais de 2 anos de forma totalmente gratuita. Conteúdos diários aqui para vocês em formato de live, diário de trade, aulas gratuitas, aulão de sábado, que por vezes fazemos aqui. Acho que só isso já valeria o teu like, a tua inscrição, aí o teu comentário, o teu compartilhamento. Mas beleza, se nem isso é suficiente, dá uma maratonada aí no meu canal, tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu tenho um grupo também totalmente gratuito no WhatsApp, onde eu passo orientações durante o pregão para os outros traders que não estão na sala educacional comigo ali ao vivo, Não deixa a galera na mão também. Eu passo esse conteúdo aí de forma 100% gratuita. Caso você goste de todo esse leque de opções que eu disponibilizei para você aí, considere, vir operar aqui com a gente na sala educacional, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E lembrando, estamos com as vagas da nossa mentoria aberta e cada dia que passa tem menos vaga disponível, tá, pessoal? Então, não deixe para a última hora e garanta logo a sua vaga. Todos os links, tanto para o grupo gratuito, quanto para a mentoria, quanto para a sala educacional, estão na minha bio no Instagram, beleza? Então vamos lá para o nosso diário de trade de todo santo dia. Só conferir se está gravando aqui, Está gravando. Vamos começar aqui pelo dólar. Vou trazer esse conceito de triple screen aqui com vocês, pessoal, porque eu acho bem interessante para a gente sair daquela loucura que é um gráfico de 5 minutos, que é por vezes aonde todo o dinheirinho suado de vocês escorre aí, tá bom? Então, dentro de um gráfico de 60 minutos que eu tenho aqui dentro do meu dólar futuro, eu tenho que entender, eu falei isso no Morning Call hoje, eu falei isso na primeira hora de transmissão na live que eu faço diária aí com a galera, que temos sim, uma possibilidade de ter um dólar armando um pivôzinho de alta, depois de uma falha de fundo aqui no 60, em uma região de um suportão dentro do gráfico diário, beleza? Então, o que temos aqui é o preço trabalhando abaixo das médias, até mesmo aqui ele monta um pivô, só que esse pivô aqui bem ousado, eu prefiro ficar de olho nesse próximo pivô aqui, que ele foi ativado ontem, e o que eu esperaria para hoje, digamos assim, seria um movimento de continuidade, Acontece que o mercado, ele fica aí até as 3 horas da tarde, praticamente, tínhamos 18 pontos de amplitude de máxima a mínima. Então, a gente passa praticamente aí 7 horas trabalhando dentro do primeiro candle do dia aqui dentro do dólar futuro, que é esse daqui, esse candlezinho aqui. Passamos aí 7 horas praticamente trabalhando dentro desse candle aqui. Se você não percebeu isso e tentou operar a tendência dentro do dólar futuro hoje, eu tenho certeza que você se arrebentou de verde e amarelo, mas eu não tô aqui para jogar na tua cara, isso e aquilo, Eu tô aqui para tentar abrir teus olhos, cara? De repente, dá uma passadinha lá no nosso grupo gratuito, que a galera que tá lá no grupo gratuito, antes mesmo do mercado abrir, já estava atenta às oportunidades, tá bom? Então, a ótica que eu tenho do 60 é essa daí. Temos sim uma possibilidade de ter uma explosão na ponta compradora, porém temos uma retração de 61.8 macro passando aqui nessa região, onde eu pego essa região de máxima, essa região de mínima, traço um fibo e eu vou ter exatamente a retração de 61.8 no acionamento da cabeça desse pivô aqui. Deixa eu até ajustar aqui esse fibo aqui, que ele tá distorcido. Tá aqui ele. Tá. E o mercado tentou hoje e não conseguiu romper essa retração de 61.8 aqui, beleza? Gráfico de 15 minutos, de 10 minutos é sempre bom para a gente dar uma olhadinha aqui, e esse vem um ponto importante. Pelo gráfico de 10 minutos hoje dentro do nosso dólar futuro aí, no movimento de abertura, ele tenta, na verdade ele abre nessa região aqui de médias. Eu acho que a venda agressiva aqui não cabe, mesmo filtrando. Na verdade teve uma vendinha pelo gráfico de 2 minutos que a gente vai bater depois, mas tem todo um conceito de média móvel de 200 no gráfico de 5 que é extremamente perigoso, tá? Mas sim, de alguma forma o operador mais agressivo, mais faca na caveira, poderia sim pensar em venda, mesmo com uma média móvel de 200 na cara do gol. E nunca é uma boa ideia operar contra as médias, tá, pessoal? Vai ter aula sobre isso hoje para vocês. Fiquem até o final do vídeo aí. E, de fato, o dólar depois ele não consegue. Ele fica numa região de armadilha, onde tem uma média móvel de 20 descendente, uma média móvel de 200 flat, e o gráfico ele fica preso aqui.
né? Boa parte do seu dia, onde não consegue ir para lugar nenhum. No finalzinho do dia, ele consegue romper as suas médias aí, mas de qualquer forma não consegue dar continuidade ao movimento aí, deixando talvez o movimento armado para amanhã aí, o movimento de continuidade, digamos assim, né? Caso ele continue respeitando as médias aí no gráfico de 60 minutos, nos gráficos intermediários, beleza? Vamos agora para o nosso gráfico de 5 minutos, que é onde o filho chora e a mãe não vê. Gráfico de 5 minutos, pessoal, o que temos aqui? O mercado, para mim, Filipelli, ele tem todo um conceito de alinhamento de médias perfeito para dar continuidade em um gráfico de 5 minutos. Impulso, correção, impulso, mercado abrisse sem gap. Eu até comentei com o pessoal no Morning Call, eu comentei com o pessoal na nossa live de abertura que teria sim um ponto de start e um ponto de stop. Na abertura do mercado. Abriu, tá dominando o operacional. Poxa, você tá autorizado, tem experiência para isso? Tem que correr para abraço. Só tem um jeito de ganhar dinheiro aqui, quando você confia no que você faz. De fato, não foi o que aconteceu, né? Então não adianta a gente ficar teorizando coisas que não aconteceram aqui. O que o mercado ele apresenta para a gente aqui é um movimento já pesado na sua abertura, perdendo as suas médias, perdendo a regiãozinha de fundo prévio aqui, e aí ele vem e ele deixa um convite indecente, na minha opinião, que é quando ele vem e arma um pivôzinho no gráfico de 2. Porque esse pavio para baixo, pavio para cima aqui, entre o candle 2 e o candle 3 no gráfico de 5 minutos, é um pullback no gráfico de 2. E aí vem um ponto, tá? Cara, tem coisas que não tem como a gente negligenciar. Isso serve para mim também. Diariamente a gente tem que, né, exercitar isso. Porque se eu tenho uma média móvel de 200 períodos passando aqui no gráfico de 5 minutos, eu sei que eu estou muito próximo de uma média móvel de 20 no gráfico de 60. E, cara, é uma loucura operar contra a média móvel de 20. Então, se você vender hoje, se você pegou a famosa call, né, na minha live hoje aí de primeira hora de mercado, poxa, parabéns demais. Mas te peço encarecidamente, não leve isso daqui como um setup de longo prazo, porque ele não vai te dar um longo prazo. Isso daqui, a cada 10 operações, vai dar certo meia operação. Essa que é a grande verdade. O fato é isso daí. Né? O operador, ele não precisa que dê certo, né, digamos assim, né, de forma estatística. Ele só precisa ver dar certo uma vez, que aquilo ali vai gerar um efeito cassino nele, ele vai querer fazer aquilo ali sempre. E mesmo que repetidamente dê errado, ele vai se apegar àquela uma vez que deu certo. Então, isso daqui que eu passei hoje é uma possibilidade extremamente agressiva, tá? Mas, poxa, de maneira muito minimamente técnica que eu tentei colocar os operadores aí dentro da operação, mas sempre ressaltando os prós e os contras, e aqui nessa operação tinha muito mais contras, tá? Então, se você estava me acompanhando hoje na primeira hora de mercado e você ficou mega... Nossa, Filipelli, ele é legalzão, né? Ele passou uma operação para mim aqui, e o risco da operação no gráfico de 2 minutos no dólar aqui, ela era de 6,5 pontos e deu o meu 1 para 1, coloquei dinheiro no bolso aqui. Cara, por favor, coloca isso na balança e não confie em ninguém via de regra, tá? Isso daqui é extremamente arriscado. Mas foi praticamente a única coisa que eu consegui enxergar dentro do dólar futuro hoje. Nem eu, nem o pessoal da sala realizamos essa operação, porque de fato depois o dólar ele não aciona a minha venda, ele até armou setup aqui na perda da mínima do candle 9, né? Não perde a sua mínima, não aciona a venda, mesmo que eu subisse o gatilho de entrada, digamos assim, para a mínima do candle 10, não iria acionar a venda, e aí não adianta ficar subindo o gatilho eternamente, que senão você está forçando uma operação, e quem força a operação consegue, né, por vezes ter o start dessa operação e o stop na cara, né? É essa que é a grande verdade. E eu até comentei com o pessoal, cara, aqui dentro desse caixote do dólar futuro, eu não faço nada, porque eu tenho uma média móvel de 200 também no gráfico de 15 minutos, no gráfico de 10 minutos. Aqui eu tenho um batalhão de médias e ajuste que o preço não consegue passar acima. Eu comentei com o pessoal, só opero o dólar fora desse caixote, ou seja, com um pullback para baixo ou um pullback para cima. O único ponto que ele tentou, digamos assim, trabalhar fora do caixote, que eu até comentei com essa... Foi bem na hora que estávamos fechando a sala educacional, né? Eu comentei com o pessoal da sala, foi se alguém arriscou essa compra aqui, né? Se teve a disciplina de esperar até aqui, e mesmo com toda a disciplina, mesmo você fazendo tudo certo, você não tem garantia nenhuma aqui, porque essa operação aqui ela não andou para lado nenhum, digamos assim. Sim, por diversas vezes te deu a chance de sair no 0 a 0, mas digamos se você ficou naquela velha
situação de ou é alvo ou é stop, você tomou um stop, porque o stop estava na mínima do candle 62. Então, a única operação que eu consegui plotar aqui dentro do dólar futuro hoje, minimamente não, né? Alinhada com o operacional da sala educacional aqui, a operação ela não conseguiu deslanchar e até mesmo se encaminhou para um stop aí, se ficou eternamente posicionado, tá bom? Mas teve a chance de sair no 0 a 0 aqui por diversas vezes nessa operação e é uma coisa que eu ensino, que eu prezo. Se você tem a oportunidade de sair no 0 a 0, saia. Proteja o seu capital, proteja o seu emocional, você não tem compromisso com o erro, tá bom? Então, a única coisa que eu consegui plotar aí dentro do dólar futuro aí para os amigos, tá bom? Índice futuro. Desculpa a voz novamente aí, vai chegando pro final da semana, minha voz tá indo pro saco, cara. Índice Indifut, aqui. Vamos lá. Índice gráfico de 60 minutos, que é onde o preço está corrigindo, é onde o preço está realmente demonstrando as suas possibilidades. Avisei também hoje no nosso Morning Call, na primeira hora de mercado, na live de transmissão que eu faço ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram, que o índice, ele está em uma tendência de alta, você querendo ou não. Você acreditando na tendência ou não, ele está em tendência de alta. E aí, lide com isso da maneira como você achar melhor. E ele está corrigindo por vezes, fazendo aqui um trabalho de falso rompimento da média móvel de 20 períodos. Então ele vem, rompe a média móvel de 20, mas logo abaixo, em região de fundo prévio, temos uma média móvel de 50 passando sorrateiramente aqui. Para você que não tem costume de usar uma média móvel de 50, coloque no seu gráfico que você vai evitar muito stop, porque para mim a média móvel de 50 ela é o paraquedas reserva da tendência. Então não é porque perder uma média móvel de 20 que o preço vai descacetar, porque isso daqui é processo corretivo, tá, pessoal? Processo corretivo, processo corretivo, processo corretivo, processo corretivo, processo corretivo, pullback nas médias. Temos dois tipos de pullback praticamente no mercado. Ou ele vai corrigir em médias, ou ele vai corrigir em retração de fibra, né? Eu, pelo menos, leio o mercado dessa forma. Talvez você leia de outra forma. Não, tem mais 12 tipos de pullback, Felipe. Beleza, para mim, tá bom só 2, né? Ler 2 por vezes é difícil, imagina ler mais, né? Então, dentro da ótica do gráfico de 60 minutos, a abertura do mercado hoje, principalmente falhando essa regiãozinha aqui, ela passa para a gente uma ótica de que esse mercado ele vai subir, tá bom? Lembrando que hoje também era feriado do mercado americano, então não tínhamos o volume gringo aqui. Dentro de um gráfico de 10 minutos, que é aquele gráfico que eu acho que tira bastante o ruído do gráfico de 2, 5, né? Ele passou diversas informações importantes para a gente aqui durante o pregão, tá? Primeiro de tudo, eu tenho uma regiãozinha aqui de topo prévio. Até vou tirar essa linha aqui. Vou botar minha faixinha amarela. Então, é conforme eu comentei para a galera da sala. Eu tenho uma média móvel de 50 passando aqui. Vocês conseguem ver aí, né? Uma média móvel de 50 passando aqui no gráfico de 10 minutos. Porra, cara, é difícil querer comprar aqui. Essa é a grande verdade. Tem que ter toda Tem que ter experiência para fazer isso. Essa é a grande verdade. E por vezes é melhor não. Por vezes é melhor não. Via de regra é melhor não. Não faça. Se você não sabe o que você está fazendo, senão você vai se fuder. E qual que é a ideia aqui? Eu comentei com o pessoal da sala. Vender é foda de eu conseguir vender porque eu tenho uma média móvel de 200 passando aqui. E eu tenho uma média móvel de 50 passando aqui. Então, por si só, o preço já trabalha em região de armadilha, pessoal. Mas, Felipe, região de armadilha entre a média móvel de 20 e 200. Não é só isso. A região de armadilha, pelo menos para mim, dentro da maneira como eu toco o mercado, toda vez que o preço está trabalhando né, entre as médias que eu utilizo aqui no meu gráfico, que não são muitas, só são 4, que é a média móvel de 200 períodos, a média móvel de 50 períodos, média móvel de 20 períodos e a média móvel de 9 períodos. Toda vez que o preço estiver trabalhando entre elas, é uma região de armadilha para mim. Tá? Então, muito cuidado quanto a isso. Então, eu tinha todo um conceito aqui que ficaria difícil de eu trabalhar aqui dentro dessa região. Concorda comigo? Uma zona de atenção. O que é melhor a ser feito? Trabalhar fora dela. E foi isso que eu fiz. E todas essas setinhas que vocês estão vendo aqui, nossa, mas o Felipe fez tudo isso de operação. Não, pessoal, isso aqui foi todas as oportunidades que eu plotei juntamente com o pessoal da sala alinhado com o operacional. Eu, Felipe, só executei 2 operações hoje aqui dentro do índice, tá bom? E agora vamos para o nosso bom e velho gráfico de 5 minutos, que é onde o filho chora e a ma mãe não vê. A abertura do mercado fica difícil de vender.
Essa que é a verdade. Por que fica difícil de vender, Felipe? Eu vi que vocês pegaram uma venda aí. Não, eu passei uma oportunidade de venda para a galera da sala educacional e vai quem quer. Deixei muito bem claro que eu não executaria a venda. Até porque mesmo antes disso, por vezes a galera que está acompanhando a live, ela vem em busca de entretenimento. A galera tá, né, quer saber de entretenimento, né? E aqui, eu até comentei pro pessoal, uma compra extremamente agressiva, não vejo, Felipe, eu não opero no gráfico de 2 minutos, visualizando a média móvel de 200 no gráfico de 2 minutos como uma média móvel de 200. Eu utilizo para saber como que está aproximadamente a média móvel de 9 no gráfico de 60. Isso aí é toda uma equiparação de médias que eu vou explicar muito bem na mentoria para quem fizer, tá, pessoal? Não é um cálculo exato, porque vai ter a divergência matemática, mas ela me dá uma noção. E mesmo essa média móvel de 9 aqui, passando por cima no gráfico de 60 minutos aqui, eu sei que eu estou comprado no 60 e apoiado na média móvel de 20. Então, entre a média móvel de 20 e a média móvel de 9, a média móvel maior que vai tomar aí o controle da situação. E eu até comentei com o pessoal, cara, você quer fazer alguma operação, não está conseguindo encaixar nada e vai fazer alguma besteira aí, o que você vai esperar? Você vai esperar o preço fechar acima das médias no gráfico de 2 minutos e montar um micro pivôzinho, que foi o que ele montou aqui. Qual que é o risco da operação, Felipe? Ponto de start, ponto de stop. Porra, 70 pontos. Certeza que muita gente entrou aqui e deve ter tomado esse stop aqui. Porque aonde eu falo assim, tem uma operação mínima nascendo aqui, o cara vai, velho. Porra, o cara só precisa de um empurrãozinho, o cara vai e entra. Mas de maneira técnica aqui, eu tento sempre tirar o máximo do risco da operação. E aqui o risco era 70 pontos, quem entrou tomou um stop, tá, pessoal? Após isso, a gente vai lá de novo, reforça. Pessoal, o certo das compras é acima desse topinho aqui. Para a gente pensar em comprar, ele tem que trabalhar acima do ajuste. E caso ele venha perder aqui esse caixote, para quem quiser uma operação de maneira um pouco mais agressiva, ele pode montar uma venda, sabendo que você trabalha em região de armadilha no gráfico de 10 minutos. E é o que ele faz, ele perde o caixote, testa essas regiões de média e simplesmente depois dá uma pancada. É claro que essa pancada ela vem aí alinhada com a abertura do mercado à vista. Não é uma pancada, ela entrega 1 para 1 aí do seu risco, porque a operação exigia aí, se não me engano, 170 pontos de risco aqui, né? Não, desculpa, 200 pontos, ele vem e entrega aí praticamente os 200 pontos. O que, na minha opinião, tá bom. E esse tipo de operação aqui, até eu comentei com o pessoal da sala, que tivemos operadores que pegaram essa venda aqui, eu comentei, cara, não deixa voltar, né, essa operação aqui para ela... Não, vai ser pullback, porque não é pullback, ela vai voltar, ela vai te stopar. Então, se você entrou aqui, tem que entrar com boleta fechada. O que é boleta fechada, Felipe? Ordem open. Já entra com a tua ordem configurada ali. Porra, aqui é meu risco, aqui tá minha saída. Porque, por vezes, esses movimentos aqui são muito rápidos, tá, pessoal? Então, para quem entrou na sala, conseguiu pegar uma pontuação, se não pegou, tomou um stop. E ao mesmo tempo que esse mercado ele volta, ele estopa, ele confirma um rompimento de região de topo prévio. Agora o preço trabalha acima de todas as médias, né, nos tempos gráficos relevantes que temos aqui na sala educacional, que eu observo. E ele arma uma comprinha aí, tá? Comprinha que... é aquele negócio, mercado sem volume americano, tem que ficar esperto, não vai ficar pagando para ver, cara. Entrou, ele anda uma pontuação que eu, Felipe, considero que é uma pontuação que eu não posso deixar voltar a partir do momento que o mercado começa a me pagar, eu jogo por 0 a 0. Então, de novo, reforçando, eu me considero um operador ativo. O que é isso, Felipe? Porra, o bagulho é esse que você tá falando aí agora. Eu, quando entro em uma operação, tô sempre de olho, porra, vou proteger, porque por menor que seja o meu risco, eu não quero tomar um stop, pessoal. Eu trabalho de forma a proteger o meu capital. Então, a operação veio aqui, acionou, ela está em um processo de rompimento, cara, andou, eu tiro meu risco e jogo no 0 a 0. Né? Tem pessoas que gostam de fazer uma parcial aí de 100 pontos, eu, por vezes, não faço parcial de 100 pontos, essa que é a grande verdade, tá? Prefiro fazer uma parcial com 200 pontos no mínimo aí. Claro, tudo varia, né, em que estágio de trader, né, você está, qual é o teu grau de confiança, e eu trabalho muito bem dessa forma aí, tá? Por vezes faço parcial, por vezes não faço, também não existe uma receita de bolo, tá? Mas enfim, de fato, aqui tivemos uma outra oportunidade na ponta compradora e o mercado está engasgando. Ele está no vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E eu tive que sair, né, hoje um pouquinho mais cedo, porque o meu filho ele tinha consulta hoje. E pelo gráfico de 10 minutos aqui, né, mesmo filtrando aquela primeira compra, ela não andando, né, a gente consegue ver aqui muito bem o preço ancorando. Aqui foi perfeito, na minha opinião, pelo gráfico de 10 minutos, tá? O preço, ele ancora muito bem nas médias. Vocês percebem aqui uma coisa, pessoal, é leitura simples. Tem um pouco de paciência que eu vou explicar de graça para vocês o que cobrariam aí, muito caro aí, tá? Primeiro, a gente tem o preço trabalhando abaixo de todas as médias na abertura. Ele tenta trabalhar acima das médias e acima do ajuste, não consegue. Até que, pum, consegue.
Ele rompe tudo para cima, vai embora e consegue realmente romper as médias, romper o ajuste. É como que, porra, conseguiu respirar, tava se afogando. Ele volta e ancora novamente em região de médias aqui. E esse Kendo que está em azul aqui, que ele foi colorido pela nossa regra de coloração que temos aqui na sala, que foi programada pelo mestre Leonardo Krames aqui, ele deixa muito bem claro que aqui é o ponto de compra ideal para caso você faça essa leitura, que é a que eu faço aqui com o pessoal na sala. Sempre trabalhando no rompimento de médias. Está abaixo das médias, rompeu para cima, eu quero que ele ancore nas médias, ele ancora nas médias, ele me deixa um ponto de start e um ponto de stop. Só que o mercado está engasgando, pessoal. Ele não vai. Ele te dá o sinal de compra, o risco da operação aqui, 200 pontos. Mel na chupeta num gráfico de 10 minutos está muito barato. Só que ele vai, pum, dá 100 pontinhos, volta, não ameaça o stop. E aqui é muito perfil do operador. Pô, Felipe, eu vou segurar um pouco mais essa operação, porque mesmo ele indo e voltando, ele respeitou médias aqui. E aí, se o cara segurou essa operação aqui, tum. Aí, na minha opinião, foi a compra do dia, porque ele vai praticamente em linha reta 500 pontos aí. Foi a operação que, né, plotamos aí na sala também. Depois, pô, Felipe, ele acabou, se não peguei essa daí, eu não pego mais. Não, a gente conseguiu filtrar novamente uma nova comprinha aqui, depois que cheguei da consulta com meu filho, aqui nesse pullbackzinho no gráfico de 2 minutos aqui. Aqui tá muito bem claro, tá, pessoal? Pullback clássico, gráfico de 2 minutos, pullback raiz. Perna de impulso, né, a sua perna corretiva e aciona um pivôzinho, ponto de start, ponto de stop. E aqui foi aquele tradezinho que ele vai no passinho da vovó, escapando da correia, não vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, mas a gente entrega 300 pontos em região de máximo. Então, é o quanto que você acredita na operação, o quanto que você consegue conduzir uma operação, né? Tem tudo isso. E aqui agora começa a entrar alguns pontos, tá? Então, Felipe, e alvos para isso daí? Bom, alvos que eu trabalhei aqui para esse movimento de alta do nosso índice futuro foi esse daqui, pessoal. Projetei esse espelhamento aqui para cima, faltou pouquinha coisa para ele dar um terceiro alvo aqui, tá? Mas ele tem uma região importante aqui, e aqui vem, aqui, ó, quem ficar até agora aqui, né, quem tá até agora aqui na nossa live, vai ter uma aula aqui, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, que assim que eu finalizar a gravação, eu volto, que a gente bate um papo. Aqui vem uma aula para vocês agora. Eu tenho topo prévio. Se eu colocar um fibro dessa mínima até essa máxima aqui, eu vou ter os movimentos de retração de fibra aqui, concorda comigo? Sim, mestre linguiça. Vamos lá. E aqui a gente vai ter esses níveis de fibra aqui. Cara, ele consegue romper uma retração importante de 61.8, que ele ancora muito bem, onde ele me dá aquele ponto de compra ali, que dá mais 300 pontinhos. Só que quando ele chega nessa região de topinho prévio aqui, ele começa a demonstrar fraqueza, na minha opinião, né? E aí entra um ponto. Anotem, papel e caneta na mão. Trabalhe, ó, eu tenho 4 médias aqui no meu gráfico. Trabalhe em movimentos de reversão somente quando vocês tiverem 3 médias a seu favor na operação, em um gráfico de 5 minutos ou de 2. Somente nesse quesito. Por quê? Porque senão você vai estar antecipando uma coisa que não deve ser antecipada, deve ser confirmada. Então, anotem. Eu só vou operar o movimento de reversão quando eu tiver realmente uma zona de contexto. Aqui realmente a gente tinha proximidade com a região de terceiro alvo, topo prévio, o mercado demonstrando fraqueza, não consegue mais subir. E aí a gente, por vezes, fica olhando um gráfico de 5 minutos e pensa, vai cair. Eu tentei um movimento de venda aqui. Por quê? Porque ele vem, deixa um topinho aqui, perde as suas médias móveis e ele monta um pullback até que ok. Essa minha venda aqui não foi o problema. Ele vem, starta, o risco da operação 90 pontos, ponto de start, ponto de stop, vendi, ele andou 120 pontos, voltou e me tirou no break-even, porque como eu falei para vocês, estou operando mais levezinho, então estou fazendo uma parcial com 200 pontos, não tem problema, andou 100 pontos, eu protejo, jogo no 0 a 0. Então, a minha primeira venda aqui, eu não considero que ela foi errada. Agora, aonde que foi o meu erro? Porque qual que era a ideia dessa primeira venda aqui? Era pegar uma correção até a média móvel de 50. Por que média móvel de 50, Felipe? Porque ela é a minha média móvel de 20 no gráfico de 15 minutos, que ele é importante também, tá? E eu achei, vou pegar que tem espaço para andar. E realmente tinha, né, pessoal? A gente tá falando aqui de um trade que tinha um potencial, um risco de 90 pontos, ele tinha um potencial aqui, digamos, de no mínimo 300 pontinhos. Então tava ótimo esse risco-retorno aí. Aonde que eu pequei? Quando eu vejo que o preço, ele vem, faz um pullbackzinho aqui nas médias, né? Teoricamente tem uma falhazinha de topo aqui de retomada, que ele mostra aqui pra gente, aqui 1, 2, vai, né? Arma uma comprinha e não anda. E aí
o que eu fiz? Eu bati uma nova venda na perda desse fundinho. Só que aí foi uma venda feita pela ótica do gráfico de 10 minutos. Mas aí é aquele negócio, é uma venda que tu quer, que tu quer enxergar. Porque quando a gente quer realmente executar uma operação, a gente torna a análise gráfica nossa refém. A gente fala assim, ó, não, eu vou fazer com que tecnicamente essa operação aqui esteja realmente alinhada com o operacional. E não é uma puta cagada, porque aqui o correto mesmo a ser feito era fazer o quê? Era fazer o quê? Vou guardar um pivôzinho abaixo da média móvel de 50. E o pivô nunca existiu. Mas eu, né? E aí entra uma série de fatores que a gente tem que investigar quando a gente está percebendo que a gente não está performando dentro da maneira que é o nosso normal, quando a gente sai um pouco fora da nossa rotina. Não que eu esteja performando abaixo do meu normal, não, pelo contrário, estou performando muito bem, assertividade do mês aí mais de 80%, mas por vezes, por estar operando mais leve, o cara para e pensa, pô, isso aqui não vai me quebrar. Lembra a história que eu sempre conto para vocês, né? Opere com um lote de contratos que te coloque para pensar no risco, né? O que te coloque para pensar no risco? Eu não realizaria essa operação aqui se eu fosse vender com 100 contratos. Não realizaria, porque aqui é meu ponto de start, aqui estaria meu ponto de stop. Porra, 200 pontos eu não realizaria, porque, porra, na cara de uma média móvel de 50. Mas como eu vendi aqui 30 contratos, não vai me quebrar, tô benzão no mês aí, vou entrar. Cagada. Mas todas as operações que eu passo na sala educacional, eu falo muito bem todos os prós e os contras, né? E eu alerto todo mundo ao máximo. Então, não... Felipe, tu não tem medo de colocar ninguém numa furada na sala? O que eu mais tenho é medo disso, mas eu sempre alerto todo mundo ao máximo e eu entendo que todo mundo é grandinho já para saber o que tá fazendo. Mas aqui eu sempre prezei com vocês aqui a honestidade, e é o que eu falo. Quando eu erro, eu venho aqui e falo para vocês, errei tentando acertar, errei tentando dar o meu melhor, mas de fato da vida errei, né? Queria realmente acertar o mercado à venda. E a venda, ela quase me custou um stop. Seria um stop ali, foda-se, né? 200 pontinhos, 190 pontinhos ali com 30 contratos. Não ia modificar em nada o meu relatório do mês aí. Mas entra um ponto importante aqui. A segunda aula vem agora. Pontos de atenção. Eu errei consciente. Qual que seria o ponto de atenção, Felipe? Eu sempre recomendo que todo mundo que vem operar aqui comigo leve em consideração um nível de pontos para o acionamento de uma operação. Porque aqui, aonde que era o meu ponto de venda? Vamos plotar aqui. Eu assumi esse risco aqui, ok? A minha venda aqui, ela estava 127,230, é o preço nivelado aqui. Eu não vou operar preço nivelado, porque eu não quero tomar um stop violino. O que eu faço? Eu vou fazer a minha venda no 127,215, 15 pontinhos abaixo. A mesma pontuação que eu vou colocar para startar a minha operação, digamos assim, saindo aqui, né, do start, 15 pontos, eu vou utilizar no stop, justamente para não tomar o stop violino. Não adianta me preocupar somente com o start da operação, né? Não, aonde que eu vou entrar? Onde que você vai entrar? Onde que você vai entrar é o primeiro passo, mas aonde que está o teu stop? Não, tá aqui nesse topo, beleza. Então coloca 15 pontinhos também acima aqui. Então meu stop, ele estava aqui no 127,405. E aqui vem um ponto, né? Não é a primeira vez que isso acontece aqui. Acontece o quê? O cara, ele entra na operação comigo, ele entra no mesmo ponto que eu, né? E eu vou lá e posiciono o meu stop aqui no 405. Essa operação aqui, ela é aquela operação que ela te dá uma aula, que eu fiquei 1 hora posicionado aqui, não tomei o stop por conta desses 15 pontinhos que eu coloco aí sobressalente, para escapar desse stop violino. Ele não me estopa, e aí a operação começa a voltar, e quando começa a voltar, eu dou uma lida no chat e vejo de, poxa, tomei o stop. E eu, não tomou stop, não tomei. Aonde que tá o teu stop? Tava no 390. Não adianta apregoar stop nivelado, pessoal. Porra, coloca nem que seja pelo menos um tique acima. Coloca no 395, mas não deixe stop nivelado. Porque não é a primeira vez que eu vejo operadores entrarem em uma operação comigo, eu não tomar o stop por conta desse spreadzinho que eu deixo aí e o cara tomar. Isso daqui, o cara, ele não faz isso aqui de propósito. É falta de atenção. É total falta de atenção. Mas é como eu comento, hoje aqui teve aula. O mercado, ele dá uma aula pra gente, só que qual que é o problema do mercado? Quando ele dá uma aula, e geralmente ele cobra caro, né? Não é que ele cobra caro porque só ele vai cobrar muito caro se você fizer merda, né? Mas a aula do mercado, ele é o stop. Então, para mim aqui hoje, eu reforço.
fiz uma operação de merda, na expectativa de querer fazer encaixar, e eu encaixei essa operação aqui pelo gráfico de 10 minutos, né, querendo vender ela aqui, né, a partir do momento que ele vem e perde essa região aqui, né, ele monta aqui um padrãozinho de venda, eu vendi achando, não, agora, tá tudo certo, eu vou pegar essa venda. A venda, de fato, ela não acontece, só que aí o chapeuzinho do perdão vem e eu, na mesma hora que ele vem, eu coloco ele na cabeça, não, muito obrigado, mercado, não vou mais cometer essa cagada. Mentira, a gente vai cometer, só que eu não vou cometer ela amanhã. Talvez daqui a 6 meses vocês me vejam falando que, porra, fiz merda de novo, uma operação de merda. Essa aqui é a ideia, tem coisa que a gente não consegue eliminar, pessoal, tem coisa que a gente tem que aprender a conviver e espaçar o período de erro, entendeu? Então, a minha operação foi uma operação ruim, essa que foi a verdade, mas o mercado ele me deu aí, né, digamos assim, uma segunda chance, e aqui para mim é fato. O mercado, ele não me estopou por um tique. Se esse mercado voltou pro zero, eu saio. E saio feliz porque não perdi dinheiro. E mesmo que perdesse dinheiro aqui nessa operação, não iria fugir nada do meu gerenciamento de risco, ia ser só mais um stop. Só que é um stop que eu não deveria tomar. E isso daí tá errado. Se você sabe que é veneno, não toma. Tá lá na prateleira do mercado escrito veneno, você vai tomar? Não, não toma. Não, é que eu vou tomar só um pouquinho. Não, porra, vai tomar só um pouquinho de veneno? E é que nem eu falo pra galera, eu, macaco velho, eu faço isso daqui há 6 anos. E por vezes eu erro. Então, tivemos 2 aulas aqui. Reversão, somente quando eu tiver 3 médias apoiando a minha operação aqui. No caso, a gente vai estar sempre operando contra uma média móvel de 200. Aonde que essa reversão aqui seria válida? Nesse movimento aqui. Impulso, correção. Somente se perdesse esse fundinho, eu estaria autorizado a vender. E não aconteceu. Mas eu, né, não, quero pegar uma operação aqui, né, quero dar um showzinho aqui, a gente cai no ego e na vaidade. E aí, a operação que nunca existiu quase me estopou. Tá? Essa foi a primeira aula. E a segunda aula é a mesma pontuação que você coloca a mais para startar a sua operação, evitando aquela violinada, famoso spreadzinho, você vai colocar no stop também. Tá bom? Hoje, quem pagou a aula aqui foi quem colocou o stop no mesmo nível de preço, que foi 390, que viu a sua operação sendo estopada, e aí, graças a Deus, aí... nem gosto de colocar Deus, né, nessa situação de mercado financeiro, que eu acho que tem coisa mais importante para se preocupar do que quem está especulando na bolsa. Mas, né, muito bom que o mercado ele voltou e me deu a chance de sair no 0 a 0 aqui. E, como eu falei para vocês, errei, mas assumo total culpa do meu erro aqui, né? E graças, né? Lá vai eu de novo botar Deus no meio, né? E, digamos assim, o mercado me deu uma segunda chance e falou assim, filho, tu tá sempre tentando fazer o bom e melhor aí, vou te dar essa chance aí. Peguei, botei meu cavaco embaixo do bolso, tchau, obrigado, extremamente feliz por não perder dinheiro. Então, considero esse diário de trade praticamente uma aula, tá, pessoal? Agradeço demais, os amigos tiveram paciência de ficarem até aqui. Desculpa, né, me alongar aí, mas eu acho que é importante a gente pontuar, né, não só os acertos, vir aqui e falar, que não sei o que, peguei, pontos aqui, mas quando faz uma análise ruim, né? Então, hoje, a minha análise de venda aqui, ela foi ruim, mas de consciência tranquila aí, tá bom? O demais, né, espero que o vídeo de vocês tenha sido muito bom, né? E o conselho é sempre o mesmo, continue operando, continue estudando, continue aprendendo e nos vemos no book. Valeu!